em dois. Já já ele se cansa. Gravando em dois ambientes a aula aqui agora, que a gente consegue postar depois no YouTube e vocês ficam com o acesso no Google Classroom. Então, eu estava dizendo, né, que o Padlet tem um mural online e a gente consegue aqui fazer algumas publicações. E o primeiro que eu coloquei foi esse aqui, uma coletânea de vídeos sobre placas-mãe ASUS, tá? Específicos para game. Então aqui a gente vai ter essa jovem E aí galera, aqui é a Carol e bem-vindos ao Asus explicando Brasil. aqui Hoje eu trago pra algumas vocês a TUF das X470 placas-mães mais modernas para Game. gamers. Essa é uma... Tá? Então essa é a ideia, pessoal. A gente usa essa... Deixa eu... Cala a boca dos cachorros aqui. Vou desativar aqui rapidinho. Vem, Pipo, pra cá. Pronto, voltei. É Pipo, rapaz. Pipo que é arengueiro, encrenqueiro, e Kevin é um santo. Vem cá, Pipo, vem cá, pra eu te mostrar o povo. Esse aqui é Pipo. Estou aqui. Olá, eu sou muito arengueiro, muito encrenqueiro. Eu sou fofo, mas eu sou arengueiro. É. Filhote da gente. Pronto, vamos lá. É um fofo mesmo. Arengueiro só gosta de brincar, de morder. Outra coisa ele não gosta não. Vamos lá. Então esse vídeo aqui, essa é a ideia, tá? Dos vídeos. Então, mostrar novamente o capítulo. Tá aqui o capítulo placas-mãe. Como eu expliquei, né, antes de começar a gravação, a gente vai ter uma atividade de leitura de 10 páginas a partir de hoje. Hoje já tem essa atividade de ler 10 páginas, tá? Pra gente conseguir vencer esse capítulo nessa primeira semana. Então já tá lá no mural para vocês acessarem e baixarem o capítulo. E aqui eu falo de algumas coisas, tá, que vão além da leitura do capítulo, porque a gente não precisa ser redundante, né? Vocês já vão ler o capítulo, já vão ter acesso à informação e aqui eu trago outras informações para vocês. Deixa eu botar no modo de apresentação aqui. Apresentar. Então, do modelo de John von Neumann, a placa-mãe, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui para ficar mais centrado. Do modelo de John von Neumann, a placa-mãe representa os barramentos, né? Então, vai interligar o processador, interligar a memória e interligar os dispositivos de entrada e saída. Então, é o ponto comum de todos os outros dispositivos que estão conectados ao computador. E a gente tem aqui numerado diversos componentes presentes na placa-mãe. Então, tem uma animaçãozinha aqui. O primeiro deles é o socket do processador, que ocupa boa parte desse capítulo sobre placas-mãe. Tá? Então, a gente vai passar por diversas famílias de sockets para o processador. Vocês vão ver que tem diversas formas diferentes de construção. Tem processador que tem pino, tem processador que não tem pino, tem processador que parece um cartucho dos videogames antigos, né? E vocês não são do tempo do Atari, do Mega Drive, nada disso, que antigamente a gente jogava com cartucho, né? Depois passou a CD e depois só streaming e não tem nem mais CD, né, para comprar. Então esse daqui é o socket do processador, tá? Vocês vão ver durante a leitura que tem essa trava aqui e existem diversas figuras que mostram como essa trava deve ser solta e presa, tá? Então já fica como sugestão. Será que algum dos vídeos que a gente vai colocar sobre placa-mãe tem esse como fazer a soltura e o travamento desse ganchinho aqui, tá? Em que situações a gente vai precisar desse socket com esse ganchinho, tá? Então tem essas diferenças. Então diversos tipos de diferentes sockets que vocês vão conseguir consultar na leitura do capítulo 2. E slots de memória. Então aquele componente do modelo de John von Neumann, que é a memória, vai ficar nesses slots aqui. Tá? E a gente também tem um capítulo dedicado somente para slot de memória, mas a gente já dá uma pincelada nela também no capítulo 2. Tá? Então é aqui que entram aqueles módulos ou pentes de memória, né, como é comumente chamado no mercado, pente de memória, que é o componente memória lá do modelo de John von Neumann. Então a gente vai inserir, né, e prender aqui com essas travas os módulos de memória nesses slots. Então,
Ora, isso é chamado concomitantemente, mas o socket geralmente ele tem esse formato quadrado e o slot geralmente ele tem esse formato comprido, tá? Então tem, por exemplo, um processador antigo da Intel que ele era preso não em socket, mas era em slot, justamente porque ele tem esse formato comprido e linear. Então, do seu ponto de vista de nomenclatura, se a gente pode classificar, seria dessa forma. O socket ele tem essa construção quadrada e o slot ele tem essa construção mais linear e comprida. O dissipador de calor está aqui. Então, nós vimos na aula passada, que faz 15 dias. Sim, deixa eu perguntar algo para vocês. Foi proveitoso lá a Semana do Meio Ambiente? Foi sim. Foi legal? Foi. Foi? Bom, bom, bom. Todo mundo concorda que sim, que foi legal. Ótimo, então. Valeu a pena. Então, a gente viu na aula anterior, nos slides na gravação da aula anterior, que existe o dissipador de calor porque os processadores modernos eles trabalham com temperaturas elevadas e uma temperatura acima do elevado pode danificar o dispositivo. Já existem diversos mecanismos de segurança interna no próprio processador que monitoram através de sensores a temperatura interna do processador e se ela vai ultrapassar um limiar aceitável, o próprio processador manda um sinal e desliga o funcionamento do equipamento. Então ele fica conversando ali com o sistema operacional, com Windows, com Linux, para monitorar essa temperatura e se detectar que a temperatura está muito acima, que ele não consegue fazer o resfriamento, ele desliga o equipamento para evitar um dano físico irreversível. Tá? Então o dissipador de calor é importante porque ele acelera a retirada do calor que é gerado pelo circuito elétrico através do efeito Joule, que a gente viu também 15 dias atrás, tá? E ajuda a manter a temperatura dentro dos limiares aceitáveis de operação. Ó, frase bonita, limiares aceitáveis de operação. Então esse é o dissipador de calor. Tá? Conector de energia, o número 4, está aqui o conector ATX. Tá? Tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 pinos. Tá? Cada um deles tem um objetivo específico, a gente também vai estudar quando fizer a leitura sobre fontes de alimentação. Número 5, chipset. Está aqui o chipset. Então, além do processador, existem diversos outros chips que estão presentes na placa-mãe. O processador ele é conectável, tá? Então você consegue comprar o processador, conectar no socket. E aí, se você quiser comprar um processador mais moderno, mais potente, ele for compatível com a sua placa-mãe, você consegue retirar o processador e colocar sem muito problema. É um procedimento de manutenção. Já o chipset, tá? Ele é soldado diretamente na placa-mãe. Poxa, o que acontece se o chipset da minha placa for danificado? Existem profissionais de mercado que conseguem fazer a troca do chipset, tá? Mas é um equipamento específico, não é um procedimento manual, tá? É um procedimento eletroeletrônico que exige a presença de um equipamento específico. Tá? E o chipset ele vai ajudar aqui o processador no controle das comunicações na placa-mãe. Tá? Essa aqui é a função do chipset, a gente também vai ver mais detalhes mais à frente. Slots PCI, está aqui. Tá? Então, cada um desses slots servem para conectar placas de expansão. Por exemplo, se você compra se a placa de som que vem no seu computador, né, a onboard, como nós vimos na aula passada, ela não tem as características que você deseja, você pode comprar mais uma placa de vídeo e conectar nessa porta PCI aqui, tá? Então existem diversos tipos diferentes de portas, tá? De slots. Lembra, né, que na nomenclatura esse mais compridinho é chamado de slot, que você pode utilizar para tanto inserir novas funcionalidades no seu computador, como uma nova placa de som, como uma placa de TV. Se você quiser assistir TV no computador, você consegue conectar uma placa de TV e transformar seu computador na televisão. Né? Então você pode expandir as características iniciais do seu computador. Tá? Então esses são os slots PCI. Esses aqui funcionam em 33 ou 66 megabytes por segundo, que aqui é B maiúsculo. Tá? E aí nós temos também os slots PCI Express. Esses daqui são mais velozes. Tá? Então esse número 7 aqui são slots PCI Express. Tá? E o PCI Express ele vai funcionar até 4 GB por segundo, dependendo da configuração. E a gente vai ver esses detalhes também mais na frente.
O que mais tem na placa-mãe? Tem o slot PCI Express 1x, tá? Cada x desse, pessoal, equivale a 250 megabytes por segundo, tá? Então, se é 4x, ele vai ter aqui 4 vezes 250, 1 GB por segundo de capacidade de transmitir as informações. Transmitir ou receber, né? Enviando ou recebendo informações. Então você compra uma placa de vídeo que é poderosa, você pode conectar aqui numa porta PCI Express, e aí tem uma taxa de transmissão entre o monitor e a placa-mãe de até 4 GB por segundo. É que é a velocidade aí, para essa placa aqui, a velocidade máxima que seria possível ter entre o vídeo e a placa-mãe. O que mais? Bateria CMOS, muito importante quando você desliga o seu computador. Isso aqui é tanto para computadores de mesa quanto para notebooks, né? Uma vez que você deixa a energia do seu notebook desconectada durante a noite, por exemplo, quando acorda a bateria está descarregada, mas quando você liga, a data do seu computador está correta, né? O horário está correto, dentre outras informações. Essa bateria aqui, tá? Parece muito com a bateria de relógio, tá? Ela é responsável por manter as informações básicas as informações básicas internas da placa-mãe. Tá? Por exemplo, existem diversas configurações, temos um capítulo específico disso, tá? O capítulo de setup, que são os ajustes que nós conseguimos fazer através de um programa de interação da placa-mãe, os ajustes que nós conseguimos fazer diretamente na placa-mãe. Esses ajustes também ficam salvos com a carga dessa bateria. Então, descarregou essa bateria aqui, o primeiro parâmetro que você vai observar que mudou é a incorretude da data e do horário. Tá? Com essa bateria aqui descarregada, toda vez que você ligar o computador, você vai ver que a data e o horário estão incorretos. Né? O que mais? Conectores traseiros, a gente viu uma foto dessa panorâmica na aula passada, né? Tá aqui uma foto superior. Na aula passada a gente viu daqui de cima, né? Como se a gente estivesse na frente aqui desse lado da placa-mãe. Conectores SATA para conectar os discos rígidos, tá? Desde que a tecnologia do disco seja SATA. Hoje a gente tem diversas outras tecnologias de armazenamento. Conector disquete está aqui só por questões históricas, né? Número 12, cadê? Conector disquete, esse cara aqui ninguém nem usa mais isso. Conectores PATA, que são outra tecnologia de armazenamento. Cadê o 13? 13 está aqui. As tecnologias de armazenamento persistente que são mais utilizadas hoje em dia são a PATA, a ATA e a SSD. Disco de estado sólido. Conector TX de 4 pinos, cadê? É justamente o conector, cadê? 14? Sim, esse daqui é importante, pessoal, que é para o cooler, tá? Então nós também vimos esse componente na aula passada, o cooler, que é responsável por injetar ar sobre o dissipador. Não esse aqui, que esse dissipador aqui é o dissipador da placa-mãe, tá? Por exemplo, tem outro chip aqui, embaixo desse dissipador que está escrito ASUS, né? A gente começou com essa marca hoje, ASUS, marca de placa-mãe. E esse rapaz aqui, conector de 4 pinos, é para você ligar o cooler que vai sobre o processador, tá? Então aqui encerra essa primeira imagem com 14 componentes, tá? Pessoal, vocês conhecem alguma marca de placa-mãe? Ó, eu comecei com a ASUS, coloquei aqui no chat, ó, ASUS. Diz aí pra mim se vocês conhecem mais alguma marca de placa-mãe. Edson disse que não conhece ainda. Maria Helena disse que não. Evelyn também disse que não. S-Rock, né? Carlos Emanuel colocou aqui S-Rock, na verdade. Não. Ricardo também disse que não conhece ainda. Então, ó, vamos apresentar aqui um conjunto de marcas aqui. Vamos procurar, ó. Marcas de placa-mãe. Então aqui, ó. Mais itens. Não, isso aqui não são as marcas. Dez placas mãe mais vendidas em 2019. Então a gente tem ASUS Gigabyte, né, que é também muito famosa, ASUS Gigabyte, PCware,
Asus, Gigabyte. Professor, qual a melhor marca entre essas? Ah, qual é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Qual é a melhor? A melhor vai depender do que você procura, né? Do parâmetro que você procura. Se melhor para você for durabilidade, então melhor para você não vai ser preço. Se melhor para você for preço, então provavelmente não vai ser durabilidade. Então tudo depende do fator em questão, né? Eu começo com a Asus porque foi sempre a que eu preferi quando montava os meus computadores, né? Quando não era notebook ainda, montava os computadores lá no final da década de 90 e começo dos anos 2000. Então era um aficionado sobre placa-mães, pesquisava bastante e sempre gostava mais das Asus, né? Tanto que a minha recomendação aqui no Padlet é justamente um vídeo com a moça aqui explicando uma série de famílias de placa-mãe da Asus para game. Pipo! Fica quieto. Então, deixa eu tentar outra palavra-chave aqui. Ainda agora eu procurei e consegui encontrar aqui diversas marcas diferentes. Ver se eu consigo aqui uma lista para vocês. Ó, e tem até ranking, né, de comparação, assim como tem com o celular, né? Você faz a comparação entre dois ou mais celulares lá no site da Samsung, no site da Motorola, né? Ele quem, Pipo? Tem nem um ano, tem 6 meses. Ele, acho que nem 6 meses ainda, é um filhotinho ainda. Então, marcas de placa-mãe. Ó, tem as melhores placas-mãe que vimos em 2021. Asus, né? Tá aqui como primeiro. MSI, muito bem, MSI. Eu nem lembrava desse MSI. Deixa eu anotando aqui algumas marcas para vocês. Diferentes marcas de fabricantes de placas mãe. Então, Asus, ASRock, MSI, a própria Intel, MSI. A própria Intel fabrica também placas mãe. As placas mãe que são feitas, a gente já deu uma pincelada nisso na aula passada também, né? A construção para processadores é feita de silício e as placas-mãe são feitas de... rapaz, agora... As conexões internas são feitas de cobre e de ouro e a superfície dela eu vou ter que consultar, tá aí? Nunca me perguntei qual é o material, né? Qual é o composto, qual é aquela liga que as placas-mães que compõem, né, as placas-mãe. Uma boa pergunta. Deixa eu botar aqui mais marcas. Isso, a placa de circuito impresso é o nome do... Você vai por exemplo, você vai numa loja de eletrônico e diz, eu quero uma placa de circuito interno para fazer um circuito. Ele vai vender para você uma placa de circuito interno sem nenhuma marcação ainda. Então, placas de circuito impresso. Vou botar aqui as imagens. Tem escrito em cima da tabela o que é o nome na lista. Então essas daqui são as placas de circuito interno, tá, que você compra. E eu queria que você pode comprar assim, que não tem marcação ainda. E aí tem umas canetas que você compra e você protege. Você faz o desenho do circuito e você joga um ácido por cima. Ele vai corromper todo o caminho, com exceção do caminho que você marcou com a caneta. Aí você consegue fazer imprimir, né, manualmente no circuito. Confecção caseira, ó, de placas. Tá aqui. Então tem a forma de você construir esses circuitos internos. A Aorus, nunca escutei falar nessa marca. Aorus. Primeira vez. Aorus. E quando eu fazia manutenção no mercado, rapaz, eu sabia muitas e muitas placas decoradas. Você vai ver que eu estou aqui desatualizado, né? Então, a maioria daqui, né, são essas que a gente colocou. Asus, MSI, Gigabyte. Eu não coloquei a Gigabyte, vou colocar aqui. Gigabyte.
E é uma fartura, né? Colocando aqui no Google você consegue diversos nomes de marcas diferentes. Beleza. Cadê vocês aqui, o chat? Pronto. Por que falam que quando a placa-mãe de algum aparelho quebra é tão caro para consertar que nem vale a pena? Porque o custo de você, por exemplo, você compra um automóvel de 40 mil reais. Se você for comprar as peças em separado para montar o automóvel, vai dar o triplo disso. Justamente porque peças de reposição não são o objetivo final, né, das empresas. O objetivo final é vender peças novas, componentes novos. Então, quando você tem um aparelho eletrônico em casa mesmo, né, você tem um som antigo, então por afinidade ali com o aparelho que você manda consertar, porque o valor dele em si não vai compensar. Então, são essas as razões. Razão número 1 da vida no capitalismo é o custo, né? Então, se o custo não compensa, não tem jeito. É mais caro e aí não compensa, não vale a pena. O que mais? Vamos aqui voltar para a apresentação. Então, placas-mães para processadores Intel. Vai ter as seções aqui, ó. Deixa eu até mostrar para vocês. A primeira seção aqui no capítulo é justamente isso, ó, placas-mães para processadores Intel. Então, toda vez que você for adquirir uma placa-mãe, você vai comprar um novo computador de mesa e você é o responsável por fazer a montagem dos componentes. A aquisição, né? Primeiro você vai fazer uma pesquisa sobre as características técnicas daquela placa. Depois você vai fazer a pesquisa sobre o preço. E depois você vai ter que fazer a compatibilidade da placa-mãe com o processador. Esse é o principal casamento que você vai ter que fazer. Tá? Porque as placas-mãe, elas são fabricadas para uma família de processadores. Então, se você compra uma placa-mãe para um processador Core i3, você não vai conseguir encaixar um processador Core i9. Porque as características físicas dos processadores são diferentes. Por exemplo, a quantidade de contatos elétricos que existem no processador. Existe processador que tem 300 pinos, outros processadores têm 320 pinos, outros têm 340. Então simplesmente não há compatibilidade entre o socket do processador e aquele processador que você está comprando. Isso acontece corriqueiramente. Quando você for comprar a sua placa-mãe, você tem que fazer o casamento com o processador. E aí tem tudo isso explicado aqui, tá? Na página 13 aqui do livro, na página 14. E aí vai ter diversos exemplos de sockets e processadores correspondentes. Aí você pergunta, professor, eu vou precisar memorizar isso? De forma nenhuma. Até porque isso aqui começa na retrospectiva de 2004, o livro. Então esses processadores não são mais fabricados e a gente lida com essas informações porque existem computadores dessa época ainda em operação. Claro que existem. Tá? Então a gente precisa conhecer todas essas diferenças de gerações. Então começa aqui no Pentium 3, o livro, né? Começa no Pentium 3 de 1998 e vai até o Core i9 de 2019. Passa por todas essas gerações aqui e vai ter um parágrafo aqui explicando as características do socket com relação ao processador que ele é compatível. Tá? Então você vai ter aqui LG775, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Isso é o nome do socket, tá? O nome, o nome do mapeamento elétrico do processador. Então esse mapeamento aqui vai ter que ter um casamento com o mapeamento do socket. Então você vai ver aqui, o formato do processador LG775, o socket da placa-mãe LGA775. LGA775, LGA775. Então quando você for fazer a aquisição, você vai ter que fazer esse casamento entre o modelo do processador e o modelo do socket. E aqui eu coloquei uma listagem dos processadores que estão no livro. E aí, pessoal, o próximo item do livro, né, ele passa diversas páginas fazendo essas comparações entre
entre sockets e processadores, né? Falo dos processadores Intel e dos processadores AMD, afinal de contas, esses são os principais fabricantes de processadores para computadores pessoais. Nós vimos isso também na aula passada, né? Intel e AMD. E aí, já na página, desce, na página número 21, começa aqui uma característica sobre clock interno, externo e cache. Pessoal, aqui é o seguinte, vê só, a velocidade do processador, ela é bem maior do que a velocidade da memória, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, eu começo a falar rapidamente aqui para vocês e vocês simplesmente não conseguem entender porque eu estou falando muito rápido, muito ligeiro e vão precisar dizer, professor, por favor, diminua o ritmo da sua fala. Então, quanto mais rápido eu falo, né, menor é a capacidade de você compreender aquilo ali. Então, quanto mais pausadamente eu falo, maior é a capacidade de você compreender. O processador, ele é capaz de transmitir informações de uma forma muito mais rápida do que a memória, tá? Então, a memória dos núcleos do processador, já a gente fala sobre essa questão do núcleo, a velocidade dos núcleos é muito mais rápida do que a velocidade da memória RAM. Tá? Então, voltando aqui, ó, para a imagem, vem para cá, para a imagem do início, a velocidade do processador que está encaixado aqui no socket, ele é capaz de transmitir informações de uma maneira muito mais rápida do que a memória RAM é capaz de ser solicitada e responder. Tá? Então, quando você está com um ícone na sua área de trabalho lá paradinho, ele é um programa que está armazenado no seu disco rígido. Você deu um duplo clique lá naquele ícone, né, ou pressionou lá o ícone, seja lá duplo clique ou um clique só, o programa vai abrir. No momento que o programa abrir, ele se transforma num processo. A gente já viu isso na aula passada também, né? Um programa é um componente que está estático no seu HD, né, no seu armazenamento persistente. Quando você o coloca em execução, ele se transforma em um processo e começa a consumir recursos. Ele começa a consumir a memória, começa a consumir o processador, começa a consumir dispositivos de entrada e saída. É assim que funciona. Então, o processador, pessoal, o processador é o componente mais caro do computador. Tá? Então, por ele ser mais caro, vocês acham que ele é mais veloz ou menos veloz? Escreve aí no chat, fala aí na voz. O processador, se possível, mais caro. Por ele ser mais caro, ele é mais rápido ou mais lento? Mais Eu acho que rápido. ele é mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Isso. Lembra que a gente falou disso na aula passada também? Né? Existiam diversos tipos de memória e as que eram mais caras, elas se apresentavam em menor quantidade e eram mais rápidas. Né? Então, tudo aquilo que é mais caro é mais rápido. Né? Isso funciona para tudo, né? Avião, carro, computador, celular. Tudo que é mais caro é melhor e já é uma questão. Né? Se você for comprar aquelas bolsas da Gucci, você vai pagar 20 mil reais numa bolsa. Mas será que ela é melhor mesmo? Então tem a questão também do status. Né? O status também precifica. Quando a gente vai para a tecnologia, eu concordo com você. Né? Quanto mais caro, geralmente é melhor. É verdade. Só uma bolsa é. Procura depois as bolsas mais caras do mundo, para tu ver. Tem bolsa de 50 mil dólares, tem pano de chão de 2 mil. Louis Vuitton. Né? O rapaz que está disputando. Essas bolsas aí, cara, não serve pra quase nada. Serve pra Tem mesa. alguns que é até Concordo. feia. Eu fico indignada com isso. Eu acho que serve. Tá Eu vendo? acho que as marcas fazem isso pra ver quanto mais burros e ricos são. Não. Quanto Nada mais mesmo, ostentar, gente. no caso. Ó, quando eu falei de processador de placa-mãe, ninguém falava nada. Eu fui falar de bolsa, pronto. Não, pelo menos tem uso, né? Uso pode durar uma vida. Eu não acho assim que as pessoas não são burras. É pra quem tem dinheiro, tipo, bitrilionário, tem que ter alguma coisa pra gastar. Não, tem alguma coisa pra ostentar a sua riqueza. Sim, por isso mesmo, se eu fosse rica, eu ia ostentar, nega. Vamos colocar um tempo. Eu não preciso ser da NASA. Vamos colocar um tempo para terminar esse tema. Então, ó, 14h43, vamos terminar o tema da bolsa e continuar. Vê, o rapaz que está disputando o topo da Forbes, né, o homem mais rico do mundo é Jeff Bezos, da Amazon, não é? E o segundo é justamente o que detém a posse dessas marcas, é uma família francesa.
Tá? Então, se vocês não conhecem a lista da Forbes, eu escrevi no chat, Forbes, vocês conseguem visualizar quais são as empresas e as pessoas mais ricas do mundo. Então, atualmente, está disputando lá o primeiro lugar o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Conhecem Jeff Bezos? Pode colocar aí no chat. Jeff Bezos. Tá o Elon Musk, que é o da Tesla e da SpaceX. Tesla e SpaceX. Né? Eu recomendo até que vocês sigam essas pessoas aí no Twitter. Se vocês não têm Twitter, o Twitter é a rede social mais útil, né, que tem. Twitter é a rede social mais tóxica. E tem também esse lado, né? Também, de ser o mais tóxico. Mas é mais útil do ponto de vista de informação, né? O Facebook está praticamente encostado. O Instagram é mais para divulgação de fotos e Professor, de informações. Facebook Pra meme, o Facebook. Eu não uso meu Facebook há uns 3 anos já. Eu não uso uso pra Facebook nunca na minha vida. E vocês já são da geração pós-Facebook, né? Nossa, gente, eu ainda uso. Eu digo Eita. que é coisa de velho, porque minha mãe só fica usando. Acabou comigo agora. Eu escrevi aqui o nome dele errado, viu? Elon Musk. Então, deixa eu botar aqui a lista da Forbes para vocês verem. Eu esqueci, na verdade eu não decorei o nome do rapaz dessas marcas famosas. Né? Mas é importante a gente conversar também sobre isso para vocês verem, né? Tem tanta gente rica nesse mundo. Vê aqui, ó. A lista da Forbes. Vou mostrar aqui para vocês. Fazendo um parênteses aqui na montagem e manutenção. Então esse rapaz aqui é Elon Musk. Esse daqui é o Jeff Bezos. Tá? Esse daqui é uma herdeira de um cassino de lá. Ela tá no top aqui. Então eu apresentei essa lista antes. Então já tinha aqui já lida. Então, como é o nome do rapaz lá das marcas? Europeu, fundador de empresa de pagamento? Não. Aqui, Jeff Bezos o primeiro, Elon Musk o segundo. Tem Bill Gates, né? Tem também, Bernard Arnault. Esse aqui é o nome dele, Bernard Arnault. O magnata francês do luxo. Então ele que detém essas marcas. Então ele foi de 76 bilhões para 150 em um ano só. Então praticamente dobrou a fortuna dele. Jeff Bezos, que está no top da lista, tem 177 bilhões de dólares. Então eles estão se aproximando do trilhão. Né? Está em 1/4 de trilhão. 1/5 de trilhão. Como é? Cortou. Ela disse que nem com a gente divide. Não é? Mano, pra que tanta riqueza que não vai levar no túmulo, velho? Assim, Não precisa mais trabalhar. mas ele gosta de trabalhar, né? A questão é essa. Ele tem como conceito de vida trabalhar, é a diversão dele, né? É fazer o trabalho. Eu entendo esses caras, né? Trabalhar com uma certa idade, né? Você fica assim, pô, o que é que eu vou fazer da vida agora? Vou trabalhar, deixar o patrimônio. Por quê? A ideia das pessoas mais ricas do mundo não é ela ter um patrimônio para ela, é um patrimônio para gerações, entendeu? Então o homem mais rico do Brasil é o Jorge Paulo Lemann, que é o dono da Ambev. Ele passa aí de 30 bilhões de dólares a fortuna dele. Então ele, por exemplo, ele comprou a Budweiser, que é um símbolo americano, né? Como ele é cervejeiro, né? Ele também é dono das Americanas, tem uma série de empresas, né? Que eles são donos, os três. Jorge Paulo Lemann tem um livro chamado... Caramba, como é o nome? Deixa eu ver aqui. Faz parte, tá, pessoal? Discutir sobre tecnologia e sobre fortuna faz parte. Deixa eu botar aqui. Jorge Paulo Lemann. Livro. Sonho Grande, tá? Esse é o nome do livro que explica a saga dos 3 empreendedores da Ambev. Cadê a imagem do livro aqui? São esses 3 rapazes aqui. Jorge Paulo Lemann, Sicupira e tem o Beto Sicupira e Marcel Telles. São eles os donos da Ambev, né? Eles compraram um símbolo americano, né? Na época até o presidente Barack Obama disse, mas é um absurdo, né? Que uma empresa estrangeira esteja comprando a Budweiser, que é um símbolo americano. Aí o objetivo desses empresários é crescer. O objetivo da empresa é crescer, né? Então, é dessa forma que funciona. Então a gente No também... caso, o objetivo de todas as empresas, né? Isso.
Se você não cresce, você é engolido, né, pela concorrência. E eu tenho lido muito sobre concorrência também, né? Quando você consegue não ter concorrência, é que você consegue cobrar o preço que você deseja, né? Por exemplo, o Google hoje não tem concorrência. Qual é a empresa que concorre com o Google em busca na internet? Antigamente, a primeira delas que surgiu era o Alta Vista, não é da geração de vocês, era do final da década de 90. E aí tinha Você tem quantos anos? 41. E aí tinha... É quase a idade da minha irmã. O tempo passa. Aí tinha o Yahoo também, não sei se vocês chegaram a usar o Yahoo. O Yahoo ainda tá... Foi vendido também, né, o Yahoo. O sistema capitalismo, todo mundo sempre vai comprando um outro. E esse é o Yahoo, né? Meu primeiro e-mail, que não foi de provedor local, foi do Yahoo. Microsoft também. Isso, né? Microsoft tinha o Hotmail, né? E o Hotmail era uma empresa, foi comprada também por alguns bilhões de dólares pela Microsoft. Tem todas essas histórias. Estou lendo muito livro de empreendedorismo, conheço atualmente bastante histórias dessas. O que eu estou lendo atualmente, cadê? Tá aqui, deixa eu pegar para vocês verem. É esse aqui, que é A Real sobre Empreender, que é de um site de... Botei do lado errado o fone. É um site de imóveis, de divulgação de imóveis. Ele foi comprado pelo OLX por... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, está na orelha do livro. Então ele começou do nada e conseguiu vender a empresa por 2,9 bilhões de reais. Tá vendo aqui? OLX. Esse rapaz aqui. É um americano que... Provavelmente a pessoa que comprou deve ter ficado mais rica ainda. Quem né? comprou foi o OLX, né? Aí você vê o tamanho do OLX. O OLX comprou algo de 2,9 bilhão de reais. Mas claro, isso aí é um conjunto de investidores, né? O OLX, por exemplo, é um tipo de empresa diferente, é uma empresa de capital aberto, uma sociedade anônima. Então tem vários donos, né? Então é um conglomerado. Esse rapaz mesmo não ficou com o dinheiro todo. Ele também tinha sócios na empresa e foi assim. Vamos voltar aqui para desempilhar aí nossa discussão interessante, né, sobre os bilionários, que começou justamente com... Eu não sei porque a gente foi para esse tema. Como é? Começou com 5 dólares. Começou com a história da bolsa. Foi a bolsa, né? Eu fui pesquisar o nome de Bernard Arnault, que é o dono dessas marcas famosas aí francês. E ele teve uma semana passada, porque isso é muito variável, né? Como isso aí é valor de ação em bolsa, então tem dia que Jeff Bezos acorda no topo, tem dia que Elon Musk acorda no topo, tem dia que Bernard Arnault acorda no topo. Aí semana passada foi o primeiro dia que Bernard Arnault foi para o topo, né, da lista dos homens mais ricos do mundo. Mas vamos voltar aqui para o nosso contexto de placas-mãe. Vamos lá. Não tipo passo, a gente não consegue avançar. Então, cada uma dessas gerações, tá, de processadores vai ter sua placa-mãe compatível. E tem aqueles códigos, né, que eu mostrei para vocês. LGA. Então tem uma família de códigos, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma família de códigos de socket e seus processadores correspondentes. Tá vendo aqui? Aí mais uma vez, professor, eu preciso memorizar isso? Claro que não. Quando você for fazer a aquisição ou a manutenção de um processador, ou de uma manutenção do processador, a gente faz substituição, né? Processador a gente não faz manutenção. Mas você for lidar internamente com o componente, você vai conseguir, tanto no manual da placa-mãe, tá, quanto no manual do processador, conseguir verificar qual é o tipo de socket. Tá? Então, ó, por exemplo, socket LGA 1156. Quais são os processadores que são compatíveis com esse socket? Core 5, Core 3 da Intel, Core 5 da Intel, versões mais simples do Core i7. Pessoal, essa nomenclatura toda, para mim é muito natural, tá? Eu sei que para vocês, para muitos de vocês deve ser o primeiro contato com essa nomenclatura, mas ler essas coisas aqui é extremamente natural para mim. Então, o primeiro processador que eu tive da Intel foi justamente um Pentium 4, lá em 2000, tá? Foi o primeiro computador que eu comprei montado. Eu montando, comprei todos os componentes, foi esse aqui, um Pentium 4. Era o top das galáxias na época, era 800 MHz, um Pentium 4 sensacional. O anterior, meu primeiro computador foi em 1996. E aí, não, foi antes ainda. Não, foi em 96 mesmo. Que aí a gente já comprou, foi numa loja, né, não conhecia o computador.
já foi numa loja, não sabia o que era memória RAM, não sabia o que o processador, não sabia o que era nada. Ele falando, não, memória é tanto, o processador é tanto, e eu só balançando a cabeça sem saber o que aquilo significava. Então tudo isso para mim é muito tradicional, tá? Toda essa nomenclatura. E essa nomenclatura core, a gente vai ver o que é que isso significa ainda hoje. Então, quando eu passar por isso aqui, vocês vão se familiarizar com essa nomenclatura através da atividade de leitura do capítulo 2 ao longo dessa semana. Tá? Então vamos lá. E a gente estava aqui, né, falando do clock interno, clock externo e cache. Então, o processador ele é muito mais rápido do que a memória, o que é mais rápido é mais caro, não é? E aí, o que é que eu quero dizer? O processador ele é capaz de trocar informações de uma maneira muito mais rápida do que a memória RAM é capaz de responder. Então a gente estava falando sobre um programa que está no seu HD, e aí você inicializa seu programa, ele se transforma num processo e começa a consumir recursos. Tá? E aí, o componente no computador responsável por fazer a execução das instruções é o processador. Tá? E aí o processador ele precisa de dados. E esses dados eles podem vir tanto como informações, dados do ponto de vista de operando, ou seja, num cálculo matemático. Deixa eu abrir aqui o meu terminal, para vocês entenderem. Já tiveram alguma aula de Python esse ano letivo? Nem sei o que é Não. isso. Não? Não. Python? Não. Ainda não. Python é uma linguagem de programação. Tá. Então, O professor nem apareceu. tudo bem. Programação ainda. Então, ó, Python é uma linguagem de programação. Eu estou no Linux, tá? Para vocês instalarem a linguagem de programação Python no Windows, vocês vão precisar instalar um programa chamado Idle. Então, se vocês quiserem já anotar, Idle. O Idle é uma interface de programação Python para sistemas Windows. No Linux isso é nativo. Você abre no terminal, escreve Python, aperta Enter e você já está aqui no seu interpretador de comandos Python. Deixa eu botar isso no arquivo de anotações, porque vocês ficam com essa informação também já pronta aí para vocês. Idle. Então, deixa eu botar aqui de novo, quem quiser acompanhar o arquivo de anotações enquanto eu escrevo, publicar na web, deixa eu pegar o link aqui para botar no chat. Tá aqui no chat de novo, é só você clicar aí que você consegue abrir o arquivo que eu estou escrevendo. Então, o Idle é um ambiente de desenvolvimento integrado para Python, que é a linguagem de programação que vocês vão trabalhar. Tá? Então, voltando à questão das instruções, né? Então, o processador ele precisa de dados. Esses dados podem ser tanto operandos, é ruim não entra, danado. Tem que ser de um em um, né, Suelen? Não é assim mesmo. Vamos superar essas dificuldades momentâneas. Então, podem ser operandos, né? Numa operação de soma, por exemplo, né? 50 mais 40, nós temos aqui os operandos são 50 e 40, e os operadores aqui é o mais. A gente pode ter mais operadores aqui, menos 30 vezes 2. Então, nessa equação aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 operandos e 1, 2, 3 operadores. Tá? Então, o processador, para fazer essa conta, quando eu apertar Enter aqui, ele vai fazer essa conta. Pô, ele fez essa conta. Tá? Então, se eu salvar essa informação aqui em uma variável, por exemplo, A igual a 50. Então agora, quando eu digitar A contém o valor 50. Então A agora é uma área da minha memória RAM que está armazenando o valor 50. Tudo bem? Eu posso agora, ao invés de colocar 50 mais 40, eu colocar A mais 40, menos 30 vezes 2. Então o resultado é idêntico. Porque quando o programa encontra esse nomezinho aqui, tá? Isso aqui é uma variável, tá? Tecnicamente, em uma linguagem de programação, isso é chamado de variável. Ele substitui esse valor por 50. Mas como é que ele sabe? Está salvo na memória. Então, para que o interpretador Python, que é responsável por executar esse programa aqui, esse programa é simplesmente uma expressão matemática, né?
Podia ser outro programa, podia armazenar aqui meu nome, Érico. E aí quando eu colocar nome, ele vai exibir o meu nome aqui, tá? Então é outro tipo de variável. E aí toda vez que eu uso esse sinal de igual aqui, tá? Eu estou dizendo o que para o programa? Eu estou dizendo, guarde o que está do lado direito no nome que está do lado esquerdo. Então esse operador aqui é chamado de operador de atribuição. Ele atribui à variável nome o conteúdo Érico. Tá? Beleza? Então é assim que funciona. Então o processador precisa acessar a memória para pegar as informações. Precisa acessar a memória para pegar instruções. Tá? Então, ele é muito mais rápido do que a memória RAM. E aí, para fazer essa intermediação aqui, existe uma memória chamada memória cache. Tá? E agora eu boto um gráfico aqui no arquivo anotações para vocês verem. Deixa eu botar aqui. Direto no arquivo anotações. Vou inserir um desenho aqui. E aí, pessoal, essa daqui é a velocidade das memórias, tá? A quantidade delas e o preço. Então a gente vai ter um gráfico que mostra tudo isso. Então eu vou colocar aqui, ó, a memória mais rápida que existe, chamada registrador, e fica no interior do processador. Deixa eu colocar aqui centralizado. Deixa eu colocar aqui uma borda. E deixa eu colocar aqui um fundo. Vou botar um azulzinho aqui legal. Pronto. Registrador. Esse ficou muito escuro. Mais claro. Então, esse daqui, pessoal, é a memória que está em menor quantidade no computador. Se ela está em menor quantidade, vocês acham que ela é mais cara ou mais barata? E aí? Mas Mais cara? Mais cara, porque ela está em menor quantidade, não é verdade? Você vai no comprar grãos, né? Por exemplo. Então você vai ter um grão barato, que por exemplo pode ser o milho, e um grão caro, por exemplo, pode ser noz. Né? Então, para você ter a mesma, gastando 10 reais desses 2 grãos, você vai levar uma menor quantidade de nozes, né? Nozes, se for comparado, por exemplo, com o milho. Tá? Então, o que está em menor quantidade, não nosso caso tecnológico, né? Geralmente, o motivo de estar em menor quantidade é ele ser mais caro. E aí, a segunda memória é justamente a memória cache, da qual a gente está falando aqui. A memória cache. Então a memória cache ela tem também é mais rápida do que a memória RAM, contudo ela é mais lenta do que o registrador. Por isso que ela aparece em maior quantidade, tá vendo? Então aqui no eixo X a gente vai ter a quantidade, tá? E aí, depois da memória cache que a gente aparece com a memória RAM. Ah, não, é esquema de pirâmide. É. Deixa eu até mudar as cores aqui para ficar mais legal. Vou botar aqui uma outra cor aqui na memória cache, botar um verdinho. Na memória RAM vou botar aqui um amarelozinho. Pronto. E por último aqui a gente vai ter a memória persistente, que é a memória de disco rígido. Tá? Que é aquela que permanece depois que a gente desliga o computador. A memória RAM, como a gente viu na última aula, ela é aqui, disco rígido. Vou botar aqui um cinzazinho. Pronto. Então esse daqui é a organização. E aí, pessoal, é o seguinte, vamos botar umas setas aqui. Aqui é o preço aumentando, tá? Aqui é o preço. Preço. Tá? Então, quanto mais para cima, mais alto é o preço, tudo bem? Isso quer dizer, esse gráfico aqui, quanto mais para cima, mais alto é o preço. E aqui, inversamente proporcional. Vocês lembram de regra de 3, da questão da setinha? Setinha para cima, setinha para baixo. Diretamente proporcional, inversamente proporcional. Não? Eita, deixa eu fazer assim que é mais negócio para mim. E aqui é a quantidade. Quantidade. Então,
pegar essa seta aqui, Ctrl C, Ctrl V, botar pra cá e só inverter a posição da seta. Botar aqui, 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 aqui. Pronto. Então, o que é que esse gráfico aqui está dizendo? Quanto mais para cima essa memória tiver, mais cara ela é. E aí, se ela também é mais cara, tem outra seta aqui, deixa eu até botar de outra cor, que é a velocidade. Deixa eu mudar aqui para ficar bem diferente. Cadê a cor da seta? Vou botar de vermelho aqui. E botar a velocidade. Velocidade. Então, pessoal, isso daqui é chamado de hierarquia de memória, tá? Deixa eu botar a mesma cor para ficar bem claro. Cor. Vermelho. Não, assim não. A cor do texto. Ah, tá ali, achei. Cor do texto vermelho. Pronto, então, uma interpretação aqui da hierarquia de memórias. Então, quanto mais para cima a memória tiver, mais ela é veloz, mais cara ela é e vem em menor quantidade, tá vendo? A quantidade está aumentando de baixo para cima, que é a representação justamente da largura aqui dos retângulos. E quanto mais para cima, maior vai ser o preço e maior vai ser a velocidade. Vou botar assim e fica mais organizado. Vou botar aqui de um azul, vai ficar tudo bem separado. Pronto. Aumentar aqui também a seta, aumentar aqui também a seta. Pronto. Então o registrador, ele é uma memória cara, logo ela é veloz, mas ela vem em menor quantidade. A memória cache, ela tem uma velocidade aqui na segunda posição, logo o preço dela vai ser intermediário e ela vai ter uma quantidade maior. A memória RAM já tem uma quantidade bem maior, tá? Esse gráfico aqui não é proporcional, era só para dar uma ideia, mas se fosse proporcional aqui, a memória RAM ia sair aqui do... comparado com o registrador, a memória RAM ia ter que sair da tela, ia ter que sair do quarto, né, onde eu estou aqui. Imagina o disco rígido. Isso, imagina o disco rígido. Então vamos dar uma olhadinha nessas salvar e fechar. Então tá aqui o gráfico para vocês, não ficou tão distorcido. Então tá aqui, esse daqui é uma imagem de hierarquia, é a hierarquia das memórias no computador. Deixa eu até botar isso dentro de uma hierarquia. Será que dá certo? Inserir tabela 1 por 1. Vem pra cá. Ctrl X, Ctrl V. Pronto. Aí fica bem organizado aqui. Prontinho. Então vamos voltar aqui para os slides. Então, Licença, professor. Oi. O SSD se encaixa onde? como? O SSD se encaixa onde? SSD é uma tecnologia de disco rígido, então ela se encaixa aqui embaixo. Certo. Porque tem diferentes famílias, a gente vai estudar isso aí também. O SSD já é uma memória persistente que ela não usa componentes mecânicos, ela é somente uma memória eletrônica, tá? Isso aí é que nem você ter o pendrive ou um leitor de CD e DVD. Tá? O pendrive ele é totalmente eletrônico, tá? E o leitor de CD e DVD não. Ele tem um componente, ele tem um motorzinho ali dentro, né, girando o disco, né, e um cabeçote fazendo leitura. Tá? Então, vê se você entende. Você tem um equipamento, não tem nada redondo aqui para mostrar. Tem um copo, tá cheio d'água. Não tem nada redondo aqui. Uma pena. Deixa eu ver. Qualquer coisa redonda. Você tem um... Ó, não tem nenhum CD aqui, nada que eu possa mostrar. Enfim, você tem um componente e ele está girando, e você tem um cabeçote de leitura. Então ele vai estar girando aqui o tempo todo. Se você quiser ler uma informação que está aqui, você vai ter que esperar que ele gire tudo para conseguir chegar no cabeçote. Isso aí faz com... Disco de vinil. Isso, é que nem um disco de vinil, é a mesma coisa. A tecnologia de HD PATA e SATA é que nem um disco de vinil. Você vai ter o cabeçote lá e o disco girando.
internamente. Então, se o dado que você quer ler acabou de passar pelo cabeçote, ele vai ter que ter uma revolução toda do disco para poder ler de novo. Esse tipo de problema não existe em memória eletrônica. Em memória eletrônica, você dá o endereço da memória, a parte eletrônica do circuito vai lá, pega a informação que está naquele endereço e retorna. Não tem esse tempo, não tem posicionamento, não tem nada disso. Então, por isso que as memórias eletrônicas são ordens de grandeza maiores do que as memórias que têm componentes mecânicos, né, que tem componentes que se movimentam, como o disco rígido, como o leitor de CD, DVD, diferentemente do pendrive. Espetou o pendrive lá, você quer alguma informação, clicou lá no arquivo do pendrive e copiou para o seu computador. O que é passado ali para o pendrive é só um endereço. Ele pega aquela informação que está naquele endereço e joga para dentro do computador. Não tem nenhuma movimentação mecânica ali dentro de nenhum disco. Então isso faz com que as memórias eletrônicas sejam mais caras do que as memórias com componentes mecânicos. Que aqui em disco rígido a gente vai ter SATA, PATA e SSD. E SSD é a única tecnologia de disco rígido, ou seja, de persistência. Quando você desliga o computador, ela permanece, que é completamente eletrônica. É por isso que ela é bem mais cara e vem em menor quantidade. Vocês já perceberam, se você for comprar um notebook, por exemplo, e vier com memória SSD, você vai ter ali 256 memória de 256 GB, por exemplo. E se você for comprar um HD, você pode comprar um HD de 4 TB, ou seja, 16 vezes maior, né? Se comparado. E você vai pagar o mesmo preço por esses dois componentes. Tá? Então você consegue, com o SSD, ser bem mais rápido, mas você vai ter menor quantidade. Sempre assim, velocidade, preço e quantidade. Beleza, e a gente não consegue passar desse slide aqui, 15 e 10, faltam 10 minutos para terminar a aula e a gente não conseguiu passar. O que eu quero tentar aqui com vocês é convencê-los de que o processador é muito mais rápido do que a memória RAM, e aí para compensar essa velocidade, existe uma memória intermediária chamada memória cache, tá? Que fica entre o processador e a memória RAM. Então, deixa eu botar aqui no modo apresentação para vocês verem maior aqui a imagem. Então aqui está o processador, né? Eu fui lá no interpretador Python, mostrei para vocês que salvei o valor 30 na variável A. A partir daquele momento, o processador vai até a memória RAM para pegar aquela variável A igual a 30. Tá? Aí ele vai, pede esse negócio e o que acontece? Ele fica esperando. Ele é tão rápido que ele fica ocioso. Ele fica esperando aquela informação chegar, porque a memória RAM ela é muitas vezes ordens de grandezas mais lenta do que a velocidade do processador. A velocidade da memória RAM é ordens de grandeza. Quando eu digo ordem de grandeza, a gente está multiplicando por 10, por 100, por 1000. Ordem de grandeza sempre a gente multiplicando por fator de 10. Então, ó, vê aqui, ó. Essa informação foi retirada desse site aqui, ó. Processadores modernos executam um pulse de clock em 0,5 nanosegundos, tá? Um pulse de clock é uma onda quadrada. Cadê minha caneta? Tá por aqui não, vou mostrar para vocês. É mais fácil. Deixa eu usar essa lousa aqui para ver se isso funciona. Como é que isso aqui funciona? Vou testar aqui essa lousa agora. Lousa interativa. Abri uma lousa interativa. E aí? Enviar. Alguém já usou essa lousa interativa com vocês? Não. Não? Já. A professora de A inglês. professora Regina. Regina já É usou? verdade, eu esqueci. Pronto, então todo mundo pode escrever aqui, eu imagino, né? Então deixa eu pegar uma caneta aqui. Pronto. Isso aqui é um pulse de clock. São ondas quadradas. Imagine que isso aqui seja homogêneo, tá? Que tudo isso Um batimento cardíaco, só que É. quadrado. Só que quadrado, exato. Isso é que é chamada digitalização, é isso. O mundo analógico ele é assim, ó. Ele é ondulado. E quando você passa esse mundo analógico para o digital, essa é a diferença entre ser analógico e digital. Televisão analógica, televisão digital. Essa é a diferença, tá? Na analógica ela é passada informação assim através de ondas contínuas, e na digital essas ondas são quadradas. Isso aqui é ser analógico, isso aqui é que é ser digital. E aí quando a gente tem essa informação aqui, deixa eu tirar vocês daqui. Essa informação aqui, ó. Processadores modernos executam um pulso de clock. O que é um pulso de clock? É isso aqui, ó. Esse pedacinho da onda que começa a se repetir. Isso aqui é um pulso de clock. Tá?
Tá? Aqui eu tenho outro pulso de clock. Opa, errei, peraí. Ctrl Z. Pronto, aí começa aqui outro pulso de clock e vem até aqui. Então, aquilo que está se repetindo, que está periódico, é que é o pulso de clock. Então, vê só. Um pulso de clock no processador demora 0,5 nanosegundos. Vocês sabem o que é um nanossegundo? Sim, é muito rápido, nem passa É. assim voando. Ó, minha Nossa Senhora, assim, É. ui. Vê, Flash. um segundo, a gente tem a milésima parte do segundo, que é o milissegundo. Né? Quem assiste Fórmula 1, né, sabe aí que a volta é 1.14.395. Esses 395 são 395 milésimos de segundo. Tá? Ah, professor, é muito rápido isso aí. Muito rápido. Mas vê, isso aqui é o milissegundo ainda, o milissegundo. Tá? Que é a milésima parte do segundo. A gente tem um microsegundo, que é essa letrinha grega aqui, o mi, que é a milésima parte da milésima parte de um segundo. Ou seja, seria 0,00, deixa eu botar uma vírgula aqui, 0,001 segundo. Isso é um microsegundo. Aí você pega esse micro e divide mais 1000 vezes. Aí você chega no nanosegundo. O nanosegundo é a milésima parte da milésima parte da milésima parte de um segundo. Ave Maria. Então é extremamente rápido. Eu vi isso, que é rápido demais. Vocês já escutaram falar na nanotecnologia? Eu já ouvi dizer. O mas termo, né? Nunca Legal. me aprofundei nisso. Nanotecnologia são dispositivos na escala de nanômetros. Por exemplo, se o que tem estudo hoje de biotecnologia é para você criar dispositivos eletrônicos que sejam capazes de atacar células cancerígenas. Então, ao invés de você ingerir um medicamento e ter uma presença química, ali um tratamento químico, você vai ter um tratamento físico. Você vai ter componentes eletrônicos rodando no seu organismo para detectar as células cancerígenas e as destruírem. Então isso é chamado de nanotecnologia. É tudo aquilo que funciona na milésima parte, da milésima parte, da milésima parte do metro. Né? Então se você faz assim, se você está assim com seus dedos juntos assim, essa distância aqui que está entre seus dedos ainda não é um nanômetro. Porque você vai ter uma separação aqui, né, das suas digitais, por exemplo. Né? Vai ter uma separação em algum lugar aqui das suas digitais que não é um nanômetro. Então é esse tipo de velocidade que a gente está falando dos processadores. Os processadores são ridiculamente rápidos. Tá? E aí, se você fosse construir uma memória que fosse tão rápida quanto o processador, isso não seria memória, seria um processador. Não tem como você construir uma memória com a tecnologia de construção, é isso que eu estou falando, tecnologia de construção do circuito eletrônico que fosse rápida como o processador. Tá? Então é por isso que você tem a memória cache aqui no meio. O que é que a memória cache faz? Vê, aqui a gente tem uma palavra chamada latência. Né? E aí, deixa eu pegar alguns exemplos. Eu anotei alguns exemplos de latência aqui para a gente discutir. Ó. Exemplos de latência. Alguém tocar na porta e ela ser aberta. Então, quando alguém toca na porta, eu bato, Ana Maria! Aí na sua casa, vai demorar algum tempo para alguém escutar aquilo e ir até a porta e dizer, pois não, não é verdade? Concordam com isso? É verdade. Isso é latência. Você chama o elevador e até ele chegar. Então, se o elevador, você está no 10º andar, por exemplo, e você chama o elevador, ele está no 1º andar, ele vai ter que percorrer todos aqueles andares para poder chegar. Isso também é tempo de Então latência. a memória cache é isso, é? Calma. Por enquanto, eu estou convencendo vocês da necessidade do exercício de memória cache. Ó, fazer uma ligação e ela ser atendida. Mesma coisa, né? Pega o telefone, faça uma ligação aí no zap. Pim, 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 até que alguém atenda, isso é tempo de latência. O tempo de latência é o tempo de você solicitar alguma coisa e você ter uma resposta. Tá? Isso aqui é latência. Aí vê, se você colocar latência no Google, vai ter isso aqui, ó. É a diferença entre o tempo de início de um evento e o momento em que seus efeitos se tornam perceptíveis. Olha que lindo, né? Ou seja, o início do evento, eu começar a ligação e tornar perceptível alguém responder. O início do evento, eu apertar no botão do elevador e a percepção é ele chegar até onde eu quero.
Então isso é latência, tá? Então essa imagem aqui mostra pra gente que a latência da memória do CPU é de menos de 10 ciclos, enquanto que a latência da memória RAM é de mais de 100 ciclos. Porque, vê, o pulso do clock é de 0,5 nanosegundos, enquanto que a memória RAM fica em torno de 50 nanosegundos. Se você multiplicar 0,5 por 100, vai dar 50. Ou seja, com essa imagem aqui está mostrando que a velocidade do processador é 100 vezes mais rápido do que a velocidade da memória. Então, quando eu vou pegar essa variável A, cadê meu interpretador? Essa variável A aqui na memória, né? Eu vou aqui A e aperto Enter. Então, o que foi que aconteceu? Depois que eu apertei o Enter aqui, o que foi que aconteceu? O processador disse, qual é o valor desse A? Eu não sei, não está aqui comigo. Aí o processador disse, programa, vá até a memória RAM e pegue o valor de A. Vê, vá até, eu apertei Enter. Aí ele disse, vá até a memória RAM e pegue o valor do A e retorne para mim. Sendo que, para eu dar essa ordem, eu sou 100 vezes mais rápido do que esse negócio chegar. Então eu vou ficar 99 períodos assim, esperando a informação chegar. Eu vou ficar 99 em ondas quadradinhas dessas aqui, ó, esperando. Porque eu sou 100 vezes mais rápido do que a memória. Então, se isso aqui é o processador, a memória é assim, ó. Tá entendendo? Ela é muito mais lenta. E aí, para diminuir o tempo de latência, para diminuir o tempo em que eu solicito a informação, que o processador solicita a informação e que vai até a memória RAM, eu coloco uma memória intermediária que seja mais rápida aqui no meio. Porque eu diminuo o tempo de latência. Tá? Então a memória cache aqui ela vai ser uma velocidade intermediária entre a velocidade do processador e a velocidade da memória RAM. Nesse momento em que eu digito o A aqui e aperto Enter e digito o A de novo, eu garanto a vocês que dessa digitação para essa, a informação A não foi mais pega na memória RAM, foi pega na memória cache. Porque é para isso que a memória cache serve. A memória cache é uma memória de velocidade intermediária. E qual é o objetivo dela? É armazenar dados e instruções, que foram mais recentemente utilizadas. Por quê, pessoal? Se eu utilizei uma memória há pouco tempo, há uma alta chance de eu voltar a utilizá-la em um intervalo de tempo curto. Por exemplo, vê só, aqui eu tenho, ó, conseguem ver, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abas abertas aqui no meu navegador. Conseguem ver isso? Respondem no chat. Sim. Conseguem ver? Obrigado, Jade. Sim. Então, vê. Sim. Enquanto que, ao mesmo tempo, eu tenho aqui, ó, no meu computador, diversos outros programas que estão abertos, mas que eu não utilizei recentemente. Esses programas que eu não utilizei recentemente não estão na memória cache, estão na memória RAM. Os que eu utilizei recentemente estão na memória cache. Então, ó, resumo da Opera aqui. No arquivo anotações. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Vou procurar aqui onde está o arquivo anotações. Perdi ele. Cadê? Arquivo anotações? Aqui. Então, ó, o que é a memória cache? A memória cache, vamos usar aqui o digitação para a gente já estar passando da hora. Ferramentas, digitação por voz. A memória cache possui uma velocidade intermediária entre a velocidade do processador e a velocidade da memória RAM. Ponto. O objetivo da memória cache é armazenar dados e informações que foram recentemente utilizados. Dados e instruções que foram recentemente utilizados possuem uma probabilidade muito alta de voltarem a ser utilizados em um curto intervalo de tempo. Então, pessoal, esse é o objetivo da memória cache, tá? E aí cache, ele está escrevendo errado, que cache é assim. Então, pessoal, todos os sistemas
Nosso navegador web tem memória cache. Nosso sistema operacional tem memória cache. Todos os sistemas de informação têm memória cache. Porque o objetivo deles é armazenar os dados e informações que foram mais recentemente utilizados. Por quê? Para diminuir o tempo de latência. Sempre li errado. Para mim, a memória é cachê. Você tem razão, Nedson. Essa palavra ela tem origem francesa. E aí no francês, ela é lida como cachê. Mas aí, aportuguesando, a gente chama de memória cache. Qualquer pronúncia aí. É que nem Ubuntu e Ubuntu. Né? A primeira vez que eu escutei falar do sistema operacional Linux Ubuntu, eu escutei como Ubuntu. Mas aí tem pessoas que escutaram como Ubuntu, a sílaba tônica lá na primeira, né? Então, do ponto de vista da etimologia da palavra, você tem razão, Nedson. Ela se pronuncia cachê, uma vez que ela é français. Ela é française. Le mot c'est française. Então a palavra é francesa e ela tem essa entonação no final. Então, a memória cache possui uma velocidade intermediária entre a velocidade do processador e a velocidade da memória RAM. O objetivo da memória cache é armazenar dados e informações que foram recentemente utilizados. E aí, dados e informações não, que eram instruções. Lembrar sempre, tá, pessoal? Dados, né, eles podem ser operandos ou operadores. Não é? Numa expressão matemática, os operandos são os números e os operadores são os símbolos de cada uma das operações. Adição, subtração, multiplicação. As instruções do processador serão as operações. Tá? Por exemplo, tem instrução de, como eu falei na última aula, de acender um pixel do monitor. É um tipo de instrução que todo processador tem. Tá? E aí tem diversos... Cada processador vai ter o seu conjunto de instruções que ele consegue interpretar. Tá? É assim mais ou menos que funciona. Não é que seja, mas é assim de forma simplificada que funciona. Memória cache possui uma velocidade intermediária e velocidade da memória RAM. O objetivo da memória cache é armazenar dados e instruções que foram recentemente utilizados. Dados e instruções que foram recentemente utilizados possuem uma probabilidade muito alta de voltarem a ser utilizados em um curto intervalo de tempo. Pronto, é isso aí. Esse é o objetivo da memória cache. Tá? E é por isso que ela está aqui intermediária. Para terminar a aula de hoje, deixa eu só mostrar para vocês esse slide aqui, que mostra o programa. Tá? Quando a gente liga o computador, vocês podem ver lá que vocês podem rodar. Se for um Linux, por exemplo, você vai ter essa tela inicial. Vocês podem rodar um programa chamado Maintest, tá? Maintest 86 Plus. E aqui na janela do Maintest, ele vai ter a capacidade de memória cache do processador. E aí, pessoal, uma informação importante. Tem dois tipos de memória cache. Uma que está dentro do processador e outra que está fora, tá? E aí, vocês vão ver lá no livro que isso é chamado de memória cache nível tal. Nível 1, nível 2, nível 3. Como nível em inglês se escreve level, aí você vai ter aqui, ó, cache L2, cache L1, cache L2. Vocês vão ver aqui onde é que ela está, tá? Núcleo, cache L1, cache L2, onde é que ela se encontra no processador. Então tudo isso vocês vão conseguir consultar na leitura desse primeiro capítulo, tá? Como aqui o tempo é pequeno, eu dou uma ideia aqui do que vocês vão encontrar e aí vocês leem e qualquer dúvida é só jogar lá no mural, tá? Como eu já passei 6 minutos, vou encerrar aqui hoje e deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. A memória cache desse processador aqui é um processador Core i7 6500, tá? Ela tem de cache L1 32K, né? Então a gente tem o giga, a gente está acostumado com o giga e com o mega. O K é a milésima parte da milésima parte do giga. É bem pouquinho a memória cache, tá vendo? 32K. 32.000 bytes. É isso que ela armazena, tá? Então ela tem aqui nível L1 32, nível L2 256 e nível L3 4 MB. Enquanto que a memória RAM está na casa de giga e a memória do disco rígido está na casa de tera. Então são ordens de grandeza. Lembrando que K é 1000, mega é 1 milhão e giga é 1 bilhão. Tá? Então vou encerrar a aula de hoje por aqui. Deixa eu parar a gravação. Para a gravação local.